Ontem eu estava passeando com as meninas, resolvendo coisas, e parei naquele shoppingzinho que fica antes do Grand Marché. E ali é sempre difícil de arrumar vaga, parei o carro assim, esperando que alguém saísse, e estava em pé do lado do carro, chegou um moço, perguntou: esse carro é seu? Eu vou sair, o senhor pode... tudo bom, não sei o quê, um dia abençoado para o senhor, falei para ele, e entrei dentro do carro para retirar o carro. Aí a Olivia vira para mim e fala assim: papai, você não esqueceu de falar a paz do Senhor. E eu fico feliz porque a gente vê os nossos filhos crescendo nesse ambiente. Cheguei aqui hoje e recebo uma injeção de energia, porque eu tenho estado com irmãos durante a semana inteira, a gente tem visitado pessoas, tem se reunido com pessoas, mas parece que hoje o dia é mais enérgico. Nós estamos com todos. Isso é muito bom, irmãos. Já chorei ali fora com a irmã. Não vou chorar de novo. Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente essa manhã? Convido meus irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 20 ao 23. Romanos, capítulo 6, vamos ler do versículo 20 ao 23. Amém? Diz assim, eu vou ler na versão NAA, desculpa que eu não avisei o pessoal lá de trás, mas pode ser que fique um pouquinho diferente. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, eu fiquei, assim, muito comovido e, de certa forma, preocupado, a partir da... Não, já estava, mas o domingo passado foi um domingo muito importante. Nós tivemos uma pregação na parte da manhã falando sobre família, e a gente lembra, né, do texto de Salmos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que nela edificam. E a gente lembra também que, quando foi pregado à noite, a gente falou muito sobre medo, mas que nós não estamos nesse lugar de medo, né? Nós podemos estar preocupados, mas não desanimados, ansiosos, mas não abatidos, e assim vai. E eu fiquei preocupado porque eu vejo que hoje a Igreja do Senhor, ela está nesse lugar de preocupação, de necessidade de edificação, vivendo em meio a problemas e mais problemas. E a dificuldade é que, por mais que nós falhemos, as pessoas continuam vivendo essa vida de prisão. E esse texto aqui, não sei se vocês perceberam, eu li até a parte abreviada, porque a partir do versículo 15, ele já vai falar sobre isso, ele vai detalhar um pouquinho mais, mas ele vai falar sobre escravidão. Sabe, o livro de Romanos, e eu incentivo muito a igreja a ler o livro de Romanos, é um livro muito importante. Alguns autores chamam de o Evangelho segundo Paulo. Um evangelho que é explicado, um evangelho que é detalhado,
o evangelho que não só conta uma história, mas principalmente ele vai falar sobre o que Jesus veio fazer nesse mundo e a obra que ele realizou, como implica na nossa vida hoje. É importante a gente falar isso porque muitas vezes os conceitos já estão esquecidos. A minha proposta hoje é trazer para a igreja algo que é uma repetição. Eu não tenho pretensão de trazer nada novo aqui, mas eu preciso lembrar a igreja, porque muitas vezes nós estamos nesse lugar, porque nós já esquecemos daquilo que Deus fez por nós, da vitória que nos foi prometida e nos foi realizada, e como que se nós tomarmos um caminho, Ele vai fazer o resto. Essa é a proposta que nós temos hoje. O livro de Romanos, ele vem falar sobre a justiça de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos, será que Deus é justo? Será que Ele fez da maneira certa? Será que Ele está atendendo todo mundo? Mas a revelação da justiça de Deus está nesse evangelho, no evangelho que Paulo vai falar com tanta propriedade aos romanos. Vocês sabem, Paulo nem conhecia os romanos. A igreja de Roma, ela surgiu meio que, as pessoas falam que surgiu a partir do Pentecostes. Pessoas de todo o mundo estavam ali em Jerusalém no dia do Pentecostes e houve aquele mover tremendo do Espírito Santo. As pessoas se convertem, são batizadas no Espírito Santo e depois elas voltam para as suas cidades de origem e muitas pessoas vão voltar lá para Roma. E ali se estabelece uma igreja que Paulo vai encontrar com um casal mais adiante, quando ele está visitando Corinto, chamado Priscila e Áquila, né? A gente fala Áquila e Priscila, duas pessoas com quem ele conviveu, ele dividiu o ministério, e essas pessoas elas tinham saído de Roma e ido para Corinto por causa de um decreto de Nero na época, ou Cláudio, enfim, do imperador, que ele queria tirar os judeus dali. Mas o importante é você saber que existia uma igreja em Roma, que ela já era formada por judeus e gentios. Então, quando Paulo vai falar, e ele vai proclamar a justiça do Senhor, ele está lembrando tanto a judeus quanto a gentios, sobre aquilo que Deus veio fazer, e que Ele está fazendo hoje na nossa vida. Por isso é importante que nós nos lembremos hoje daquilo que o Senhor fez em nossa vida. E não sei se vocês perceberam, mas eu vou enfatizar isso, a questão da escravidão na nossa vida. Ela acabou? Não, não acabou, ela continua. Mas nós fomos feitos escravos de um jeito e hoje nós somos escravos de outro jeito. E eu vou mostrar para vocês na palavra como que nós fomos feitos escravos e como que Deus é perfeito. Desde a antiguidade Ele já vinha avisando, é assim que vai funcionar. E nós fomos feitos escravos a partir de Adão, todos sabemos disso. Essa carne que nos aprisiona, esse pecado que clama pela nossa vida dia após dia, chamando, vem, vem, eu quero te exterminar, eu quero te dominar, eu quero ter domínio sobre você, para você fazer não o que você quer, mas o que eu quero. E muitas vezes nós nos pegamos fazendo não o que nós não queremos, mas aquilo que o pecado quer em nós. Mas depois de Jesus, houve uma segunda opção, uma escravidão a Deus. Então hoje nós temos duas formas de escravidão, a escravidão ao pecado e a escravidão a Deus. E essas formas são excludentes entre si. Eu não posso servir ao pecado e eu não posso servir a Deus ao mesmo tempo. É impossível. Jesus mesmo falou, quando ele estava falando de Mamon, você não pode servir a dois senhores, né? Senão você vai agradar um e desagradar o outro. E em Romanos 6,16 diz assim: não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. E aqui Paulo está estabelecendo um princípio que ele não inventou. Ele, na verdade, ele está chamando algo que Deus criou lá atrás em Deuteronômio 15. E eu não vou ler o texto, mas se vocês quiserem, aquelas pessoas que gostam de anotar para ver depois, é interessante. Em Deuteronômio 15, de 12 a 18, vai falar sobre um tipo de escravidão. Aos hebreus não era permitido escravidar os seus compatriotas. Eu tinha lá o judeu que vivia comigo, era meu vizinho e tal, mas aí depois ele fez uma dívida comigo e ele precisava pagar essa dívida. Era uma justiça. E se ele não tivesse uma forma de pagar essa justiça, ele se escravizava. Era como se fosse assim, o pobre prestando serviço para o mais rico, e ele ia pagar por justiça, era uma forma de equalizar. Só que em todas as nações do mundo, a escravidão não funcionava da maneira que funcionava em Israel. Vou te mostrar por quê. A escravidão em Israel, ela durava no máximo 6 anos. E a palavra de Deus, ela fala que quando o Senhor mandasse embora aquele servo, não mandasse de mãos vazias. Eu vou dar uma parte dos meus bens, de uma forma eu vou arrumar um jeito de pagar ele. Porque Deus falou, vocês também já foram escravos. E vocês sabem o que é isso. E o que eu quero mais é fazer aqui é justiça. E o que eu quero mais aqui é mostrar que um dia vocês vão ter a condição de propagar o amor que eu tenho, que vocês ainda não conhecem. Mas olha só que surpreendente. Depois desses 6 anos, o homem que era servo, ele podia escolher não ser liberto. Vocês conseguem perceber isso? E aquele homem declarava, olha, eu gosto de ficar nesse lugar, eu amo o meu Senhor, que o meu Senhor é bom, e por isso eu não quero ser liberto, eu quero ficar aqui. E ele escolhia e chama-se o servo da orelha furada, porque era feito um furo na orelha, e esse servo era marcado pro resto da vida. Então Paulo, quando ele vai falar assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? O que ele está querendo dizer aqui, meus irmãos? Ele está querendo dizer que nós precisamos escolher. Só que a escolha não é apenas pela nossa declaração, pelos nossos lábios, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, mas a escolha aqui é pela obediência. E essa escolha é individual, não tem como eu escolher por vocês. Nós estamos aqui juntos, lembra? Só lembrando de alguns conceitos, cada um precisa fazer a sua escolha. Nós estamos aqui procurando um jeito de viver uma vida mais ampla, enxergar mais longe, voar mais alto, né? Até nós colocamos o título dessa mensagem como livres para voar, porque nós somos escravos, mas hoje nós estamos prontos para sermos livres para voar. Amém? E como eu estava falando, a escolha é individual. Engraçado, meu filho está tendo que fazer uma escolha essa semana. E nós como pais, ele já tem 14 para 15 anos, nós como pais ficamos ali ao lado dele e nós vamos aconselhando naturalmente, olha, eu acho que você pode fazer isso, mas quem tem que tomar a escolha é você. Por quê? Porque ele vai ter que fazer a escolha, não adianta eu fazer a escolha para o meu filho. As minhas filhas mais novas, talvez eu tenha que, muitas das vezes, a maioria delas talvez, eu tenho que fazer a escolha por elas, porque elas não conhecem a vida, elas não têm a condição.
mas quando o adolescente ele começa a entrar numa vida de escolhas, a gente precisa entregar a ele um certo poder, porque eu vou tomando tomando dele o poder da escolha, e quando ele tiver que fazer uma escolha, ele não vai conseguir. E cada um de nós aqui precisamos fazer a escolha. E o princípio é: a quem você obedece, esse é o seu Senhor. Se você obedece ao pecado, o seu Senhor é o pecado. Se você obedece à justiça, o seu Senhor é a justiça. Não há, como eu disse, outra forma. E a gente fala de dois caminhos. Quando a gente fala de dois caminhos, eu me lembro de um salmo, o Salmo 1. E eu vou ler aqui com vocês. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um salmo clássico, que muito lindo, nós estamos cansados de ouvi-lo, e talvez recitemos de cor e salteado. Mas talvez muitas pessoas ainda não tenham aberto os seus olhos, porque aqui ele fala de escolhas. E ele está falando sobre o justo. E o ímpio como se fosse uma exceção, né, aos justos. Eu sou justo, mas eu preciso fazer algumas coisas para continuar justo. Senão eu me torno ímpio. E o ímpio vai por esse caminho, que é um caminho de morte. Então, segundo a minha obediência, segundo a minha escolha, é o caminho que eu vou tomar. Justo ou ímpio? E o ímpio aqui, vamos entender o que é o conceito do ímpio. O ímpio nada mais é do que aquele que não segue a Deus. Aquele que não se sujeita a Deus, aquele que não se volta a Deus de maneira alguma. Esse é o ímpio, a pessoa que, porque não se volta a Deus, não enxerga a Deus, ele vai viver uma vida de impiedade, não de piedade. Mas é bem importante que nós ressaltemos o que diz o primeiro versículo, que vai falar sobre 3 formas, das quais talvez a gente só lembre de uma. Bem-aventurado ou feliz é aquele que, a gente vai falar, eu não sento na roda dos escarnecedores, então eu estou safo, não é verdade? Mas você não está percebendo que aqui existe uma progressão de negatividade. Ele vai falar, aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, o que é o conselho dos ímpios? E você andar no conselho dos ímpios é muito sutil. Eu vou te falar quem você segue. Hoje a gente tem essa figura da internet que acaba ajudando até a explicar e atrapalhando na hora das pessoas enxergarem as coisas, porque é tão comum. Nós vivemos num mundo cheio de aflições, cheio de maldade, cheio de injustiça, cheio de ímpios, que é o quê? É o caminho natural, é o caminho do pecado. Aqueles que obedecem ao pecado, eles são servos do pecado. E muitas vezes nós estamos olhando para essas pessoas
sem notar que essas pessoas são ímpias e que elas estão influenciando as nossas vidas. Para perceber. Quando você está rolando lá o seu Reels, quando você está buscando lá o seu influencer, quando você está buscando o seu conselho, quem você busca? Quem é o seu conselheiro financeiro? Conhece a Deus? Tem intimidade com o Senhor? Conhece o sobrenatural de Deus, a provisão de Deus? Ou ele só está falando para você juntar e armazenar dinheiro? Como aquele homem, aquele rico que teve uma colheita abundante, e aí ele fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais celeiros. Como eu sou sábio. Por quê? Porque eu ouvi o conselho do ímpio. E aí vem a progressão, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Se deter, aqui ele vai falar sobre uma questão de você começar a prestar atenção com mais afinco. E quando você presta atenção com mais afinco nos pecadores, sabe o que acontece com você? Você começa a se tornar como eles, você começa a querer imitá-los. Eu tenho um ídolo lá, uma pessoa que, cara, aquele é um exemplo, aquele artista. Recentemente nós tivemos um grande escândalo em Hollywood, Diddy, sei lá o quê, e aí a gente pega Will Smith. Que vida horrenda de treva, que vida de pecado, mas você olha para aquele cara e fala, que ator, que cara maneiro, eu quero ser igual a ele, eu quero ter os trejeitos dele, eu quero me vestir como ele. As mulheres também, muitas vezes elas começam a olhar para aquelas pessoas, que estão no yoga lá, que tem a casa que aparece lá na foto, tudo ajeitadinho, e eu falo, que lindo, como eu posso ter uma casa como essa, como eu posso ter uma vida, um corpo como esse, um cabelo como esse. E eu começo a olhar para a vida do ímpio e aquilo começa a entrar na minha vida, sem perceber. Sabe o que acontece? Daqui a pouco eu estou me assentando na roda dos escarnecedores, porque o caminho do pecado é a morte, e ele vai entrando na sua vida sorrateiramente, e não é por aquilo que você declara, mas segundo aquilo que você obedece, segundo aquilo que você segue. E nós precisamos ter uma perspectiva cristã diferente da que o mundo oferece para a gente. Sabem o que está acontecendo no mundo hoje? Vocês conseguem perceber como que os blocos estão se unindo, as mentalidades estão se unindo, parece que há uma guerra, Nós separamos, aí a gente fala a direita, a esquerda, os comunistas, os capitalistas, e no fundo, existe uma guerra espiritual, da qual muitas vezes a gente nem se percebe, porque a gente só está olhando para o físico. E essa guerra espiritual é o que define a sua vida. Muitas vezes a preocupação que você tem, a ansiedade que você tem é tudo fruto disso, porque você está imerso na mídia, você começa a ver lá e começa a ver toda a tragédia do mundo, toda a maldade do mundo, e você fala, isso vai chegar a mim. E eu não tenho que me amparar, porque muitas vezes você não está gastando o seu tempo e investindo naquilo que vai te dar condição para você ter uma força interior que vai amparar contra essas coisas. Então nós estamos hoje num mundo que ele está caminhando para o fim. É inevitável a gente olhar para isso e não se lembrar do Salmo 1. Sabe, você vai ler o Salmo 1, o Salmo 1 também, mas Romanos 1, ele também fala sobre isso, e ele vai falar sobre o caminho do pecado e para onde que ele vai levar as pessoas. Sabe, hoje, eu já falei aqui de púlpito isso, e a gente tenta assim para gravação, para não ficar um negócio ruim, mas a gente vai ver a progressão da maldade na vida da pessoa, da impiedade, aqueles que rejeitam o Senhor.
Sabe qual é o fim deles? Deus, no seu castigo, no final, entrega às pessoas as suas próprias vontades. Lembra, nós nascemos escravos do pecado. Todas as pessoas, se não se voltarem para Deus, elas vão continuar sendo escravas do pecado, e o pecado vai consumindo elas e vai levar elas para um caminho de morte. E isso eu estou aqui para alertar a nossa igreja, que nós não podemos entrar nesse caminho. Mas aí fora, muitas vezes nós não temos esse alcance e as pessoas continuam entrando por esse caminho. Então eu vou ver uma pessoa que rejeita Deus. Qual a segunda fase do jogo? Idolatria. Eu começo a formar ídolos. E começo, dentro da minha própria imagem, das coisas criadas, eu começo a formar ídolos e eu começo a colocar esses ídolos. Eu começo a colocar esses ídolos na frente do meu Deus. E sabe o que Deus faz, no final das contas? Ele entrega essas pessoas às suas próprias vontades pecaminosas. E aí a idolatria vai levar eles à imoralidade sexual. E o final do capítulo ele vai falar homem com homem, mulher com mulher, tomando em seus próprios corpos a vergonha em si mesmos, do castigo merecido. Esse é o caminho do pecado. E muitas vezes a gente está falando para os crentes, e a gente está assim, cara, olhando, será que aquela pessoa ali pode estar indo por esse caminho? Porque ele está com tantas dúvidas, mas porque ele não está olhando para o caminho do Senhor, para aquilo que o Senhor tem reservado para ele. E onde está isso? Na sua lei, medita dia e noite. Você é feliz, meu irmão? Você é cheio? Eu vejo. Você é cheio? Você tem um Senhor dentro de você, sobre coisas que você não se envergonha de fazer? Porque o outro lado do pecado leva à vergonha. É um caminho que a gente se lembra de uma outra época, que nós estávamos em vergonha, todos nós, um dia estivemos em vergonha, praticamos coisas que não eram agradáveis aos olhos do Senhor, mas hoje nós estamos num caminho diferente, e isso eu estou aqui, lembro, a minha igreja, nós estamos num caminho de vitória. Por isso eu te pergunto de novo, você é feliz? Você é cheio? Ou você é angustiado, ansioso? Hoje você vive mais em função do medo do que em função daquilo que Deus tem preparado para você, do poder. E eu não falo só de uma vida regular, eu estou falando de uma vida próspera, uma vida de poder, uma vida de unção, uma vida de libertação, não só para você, mas principalmente para aqueles que estão aí fora. A nossa vida é luz. Olha, irmãos, ontem eu estava orando de noite, até contei para minha esposa, eu tive uma visão. Sabe, eu estava numa estrada de chão, muito escura, né? Eu estava com o meu carro, farol aceso, e estava clamando ao Senhor, né? Assim, por ajuda, para que Deus se manifestasse, para que Deus envolvesse cada vez mais pessoas, e eu tive essa visão. Eu estava numa estrada muito escura, e aquela estrada que se você apagar o seu farol, fica tudo escuro mesmo, né? E estava eu, o meu farol, e daqui a pouco começa a surgir um comboio enorme de carros. E nós trilhamos aquela estrada juntos, sabe? Eu me lembrei muito daquela hora que Elias estava clamando, e ele falava, Senhor, fiquei sozinho, só tem os profetas de Baal, Jezabel quer me matar. Ele falou, já reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E hoje nós estamos aqui para não dobrarmos os nossos joelhos a Baal. E você fala assim, eu não estou conseguindo, dia após dia eu estou nessa luta, mas
eu caio sempre no mesmo pecado. A carne parece que ela é mais forte do que eu. Mas aí vem a boa notícia, irmãos. Em Romanos 8, Deus vai falar uma coisa que vocês já sabem. Jesus já pagou o preço. Irmãos, Jesus pagou o preço. Sabe o que isso significa? Eu era escravo do pecado, mas sabe, o meu preço já foi pago. Ele me comprou, e eu não preciso mais ser escravo do pecado. Hoje eu posso ter abundância de vida por legalidade. Está pago. Eu não preciso dar um jeitinho para conseguir alguma coisa, não. Por legalidade o Senhor já nos comprou e o Senhor Ele já estabeleceu uma nova ordem sob a qual nós estamos. E a libertação em Cristo vai falar assim, no primeiro versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que escolheram o caminho da obediência. A quem? A justiça. Sabe, no capítulo 7, anterior ao 8, Paulo vai ter uma divagação ali, e ele vai falar, poxa, é difícil, porque o meu corpo, ele quer me levar para um lugar, mas o meu espírito e a minha mente, ela quer me levar para outro. Sabe, eu penso na lei de Deus, eu falo, é isso que eu quero, mas ao mesmo tempo, dentro dessa lei, não vou conseguir fazer, porque o meu corpo está clamando o tempo todo por pecado, e em determinado momento ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Só existe um caminho para que nós nos voltemos para essa realização de Jesus, porque como eu disse no início, ela é opcional. Se eu não sou mais servo do pecado, eu sou servo do Senhor, eu preciso fazer a escolha. E essa escolha eu faço diariamente, porque ela é por obediência. Como é que vocês obedecem? A Deus. É pela lei? Porque quando nós estamos falando da lei, e nós começamos a ler a Bíblia, nós nos voltamos para aquilo que é lei. E Paulo vai deixar bem claro em Romanos que a lei é um jugo, porque nenhum homem consegue cumprir a lei inteira. Mas pela graça sois salvos. É dom gratuito do Senhor. E nós olhamos para a lei, e nós tentamos cumprir a lei e não conseguimos, isso nos gera frustração. Então eu estou falando isso pelo seguinte, não é pela religiosidade que nós vamos alcançar o Senhor, mas pela obediência de relacionamento. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e nos relacionarmos verdadeiramente com Ele. E a obediência, ela vem a partir do relacionamento. Como você pode obedecer ao seu Senhor se você não sabe nem o que Ele está fazendo? E muitas vezes nós nos pegamos fazendo aquilo que nós queremos e dando a desculpa que é para o Senhor. Mas nós estamos fazendo escolhas próprias. E sabe qual é essa escolha? No mundo de Deus não tem como esconder aquilo que é escolha errada. Não tem como eu maquiar as coisas para parecer que eu estou obedecendo a Deus. Porque é por legitimidade, é por legalidade. Então nós estamos tomando escolhas ruins. É como se nós estivéssemos adotando a um outro Senhor. Para você tomar as escolhas certas, você precisa saber
o que o seu Senhor está querendo dizer. Se você precisa saber disso, você precisa perguntar a Ele. Você sabe ouvir a voz do Senhor? Nós temos isso garantido. O Senhor, dentro desse tempo, Ele estabeleceu um relacionamento com os seus filhos. Você precisa se arrepender, mas você precisa se entregar também. Existem 2 casos muito emblemáticos na Bíblia que vão falar sobre Nicodemos, que se encontrou com Jesus, e depois com um jovem rico que se encontrou com Jesus. E nenhum deles conseguiu se entregar. Sabe, um buscava o intelecto. Eu quero entender esse negócio de Jesus, eu quero entender por que eu vou ter que largar todas as coisas que até hoje eu estou fazendo e que isso parece certo, mas isso é uma vontade minha e não do Senhor. E o outro não conseguia se ver livre dos bens, sabe? Eu tenho uma desconfiança nesses caras, porque eu vou entregar meus bens para ele, e depois o que vai ser da minha vida? Quem vai me sustentar? Quem vai me guardar? Para onde será que esse cara vai levar esse dinheiro? Será que ele vai gastar 300 denários num vaso de perfume para jogar no pé dele? Estávamos vendo The Chosen essa semana e vimos a cena em que Maria compra lá o perfume caríssimo e derrama aos pés do Senhor. E ele fala, ela está já me ungindo para a morte, profeticamente. Mas as pessoas que estavam à volta não conseguiram entender isso. Por quê? Porque a visão era turva. Ela só alcançava até aqui. Mas ela precisava ir adiante. E só tem uma forma de você ir adiante. Sabe o quê? Sendo humilde. Dizendo, a minha verdade não é mais importante que a tua verdade, Senhor. O teu querer é mais importante para mim. E verdadeiramente eu quero ouvir o teu querer. Sabe, mas dói. Porque muitas vezes você vai falar assim, cara, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso tomar um outro caminho. Mas, sabe, o jovem rico tinha muitos bens. E ele estava diante do Criador do universo encarnado. E o Criador do universo encarnado, que é o mais importante de toda a vida, fala assim, vende tudo que tens, vem e me segue. E os que fizeram isso, seguiram a ele, fizeram para morrer. Que vida louca, irmãos. Vocês querem isso? Isso é doido. É contrário a qualquer razão humana, qualquer coisa que você possa ver aí fora. Porque para eu ganhar, eu tenho que me defender, eu tenho que buscar as minhas coisas, eu tenho que ir sobre o outro e ganhar dinheiro, ganhar satisfação em cima daquilo que a outra pessoa vai me dar. Então, essa visão utilitarista. Mas o Senhor é diferente, Ele derrama o seu amor sobre os seus, e isso é suficiente para te dar uma vida plena, e nós não podemos nos esquecer disso, sabe? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore frondosa, plantada à beira da água. As águas jorram, não falta alimento, não falta entendimento, não falta conhecimento, sabedoria, conselhos bons, que é algo hoje muito difícil de se encontrar. As suas folhas não murcham. Sabe aquela folha murcha que parece que a árvore está mais para lá do que para cá? E dá o seu fruto na época certa.
prospera em tudo o que faz. Essa é a vida do justo. O que é prosperar em tudo o que faz? Nós estávamos falando da família, nós temos uma família, nós queremos que a nossa família seja próspera, nós queremos ter uma vida abundante, sem medo. Nós queremos ter uma vida que a gente não tenha ansiedade, doenças da alma. Mas as doenças da alma, elas vêm por causa da mente. E só tem uma coisa que eu tenho aprendido que pode mudar na nossa mente, a nossa forma. E não é de uma hora para outra, não. É uma constância de entendimento. É o Espírito Santo falando ao nosso coração, de glória em glória, Ele vai mudar a nossa vida. Como se olhando num espelho, olhássemos para o Senhor e nós falássemos assim: eu preciso ser igual a esse homem, porque não há referência melhor. Eu preciso olhar para esse Senhor, Jesus, e falar assim: eu vou ser igual a Ele, de glória em glória. Vou falar uma coisa para vocês, sabe? Estava estudando essa semana sobre a forma de Jesus falar. Jesus falava muito por parábolas, metáforas, alegorias até, sabe? São sentidos figurados da forma de falar. Então a pessoa está ali falando e os outros estão ouvindo, eles não estão entendendo nada. É bonita essa história, mas o que ele quis dizer com isso? Porque para você entender o que diz uma parábola, você precisa de uma chave. Vou falar da videira. Quem é a videira? Quem é o agricultor? Quem é o servo? E aí, em vários momentos, você vai ver que Jesus não entrega essa chave. E as pessoas ouvem, acham legal, esse cara, ele fala por charadas, né? Interessante, mas a história é bonita, então e o cara entrava ali, ouvia, saía, e da mesma forma, ele não tinha nada diferente na vida dele, aquilo não mudou nada. Mas algumas parábolas você vai ver que Jesus está explicando. E sabe como é que Jesus explicava? Quando as pessoas iam perguntar: Senhor, o Senhor fala por meio de parábolas, mas a gente não entende nada. O que o Senhor quis dizer com isso? Aí o Senhor, de bom grado, aqueles que buscam, pega e entrega a parábola e explica. Se vocês quiserem, se nós quisermos entender a revelação de Deus, a gente precisa fazer isso. Dia após dia, eu preciso, Senhor, eu quero, mas eu quero muito. Eu não quero ficar só no superficial, não. Eu quero cada vez buscar mais. Eu quero cada vez me aprofundar mais naquilo que o Senhor falou. E a palavra de Deus é como uma cebola, ela tem várias camadas. Você pode ouvir e ficar só na primeira camada, você não vai entender nada. Mas você pode ir aprofundando, camada após camada. Nenhum escrito no mundo tem a profundidade do que a palavra do Senhor entrega. Nós vamos concluir com a leitura de alguns versos do capítulo 8. Vou ler do versículo 12 ao 15. E depois vou ler uns mais adiante. E Deus está me falando que a gente precisa ler aqui. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão
para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Vocês entenderam? Nós temos um Pai. O Senhor, quando fez a obra dele, Ele não fez uma obra dele para falar assim, ó, agora você é meu escravo. Aí, você vai me servir, você vai trabalhar para mim, Não. No capítulo 15 de João, Jesus vai falar para os seus discípulos, Ele fala, eu já não chamo mais de vocês servos, chamo de vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas ao amigo lhe é dado saber daquilo que o Senhor está fazendo. E é isso que o Senhor está falando com a gente. O objetivo dele não é fazer uma miríade de servos que trabalhem para ele, mas é fazer uma miríade de filhos que usufruam daquilo que ele está fazendo. E no final, a vida eterna que nos está prometida. Mas a vida eterna, ela começa hoje, não é para depois. Por isso ele vai falar nos versículos finais: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a palavra de vitória que nós temos hoje, nessa manhã. Irmãos, já está pago. A vitória já está aqui. Nada pode nos separar desse amor, só você. O único que pode se separar do amor de Deus, porque Ele é voluntário, é você mesmo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. E eu declaro mais uma vez, Senhor, eu não sou suficiente para falar. Senhor, fala com a tua família, Pai. Fala com a tua congregação. Senhor, hoje nós estamos pedindo aqui por liberdade, Pai. Nós sabemos, fomos feitos escravos do pecado e hoje nós te louvamos porque o Senhor pagou o preço. E hoje não somos mais escravos do pecado, mas queremos ser, por obediência, teus servos. Senhor, reconhecemos que em ti tudo é bom. Nós reconhecemos o Senhor como um Deus bom, um Senhor bom, aquele que cuida de nós, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos dá a vida abundante. E nós olhamos para o mundo, nós vemos a diferença, mas nós queremos que a cada dia o Senhor nos renove. Senhor, por isso nós estamos aqui, Senhor, junto com nossos irmãos, reunidos em Teu nome, falando de conceitos que o Senhor mesmo nos entregou, para invocar essa vida plena sobre cada um aqui, Pai. Aqueles que têm dificuldade de se achegar a Ti, Senhor, se revela a eles de alguma forma. Aqueles que estão tendo dificuldade porque estão falando assim, eu não consigo, eu não tenho forças. Senhor, dá força. Senhor, move a mente, os corações daqueles que estão recebendo investidas malignas cada vez mais fortes e profundas.
mostrando que o Senhor é o Deus que vence, que a tua lei, ela é soberana, e a lei da justiça, ela se sobrepõe à lei do pecado e da morte. Por isso, Senhor, hoje nós alçamos voo, segundo aquilo que o Senhor venceu. O Senhor venceu a lei da gravidade, Senhor. Nós não pensamos mais nessa lei, nós pensamos naquilo que o Senhor está fazendo, que é nos levar para o alto. O Senhor continua, faz algo novo diante dessa igreja e diante desse mundo, em nome de Jesus, Pai.